Então vamos começar falando sobre os princípios do lettering. Você sabe qual que é a diferença entre tipografia, caligrafia e lettering? A tipografia é o tipo, é a fonte pronta. São os tipógrafos que trabalham para criar uma fonte, aquelas de computador mesmo, sabe? Já a caligrafia é a sua escrita livre, é como você escreve mesmo, tá? É claro que os profissionais de caligrafia treinam muito até chegar no resultado deles, né? Já o lettering é o desenho da letra, é onde você para, pensa, analisa e desenha a letra, não é a escrita livre que nem a caligrafia. Já o brush lettering é o tipo de lettering feito com canetas tipo brush ou com pincéis, tá? E ele não é chamado de caligrafia, e sim de lettering, porque você para, você pensa, você analisa e aí você desenha a letra também. Então o princípio do brush lettering ele é bem interessante e também pode ser usado no lettering. Olha só, para fazer o brush lettering, toda vez que você vai escrever uma letra e você subir, a gente faz com um traço fino. E quando a gente descer, a gente faz com um traço mais grosso. Assim, ó. E a espessura do traço, ele vai depender do tamanho da ponta da sua caneta brush, ou do seu pincel, tá? E isso é chamado de contraste, essa diferença entre o traço fino e o traço grosso. Existem letras com muito contraste e existem letras com pouco contraste, como por exemplo aqui. A gente consegue ver que aqui com muito contraste a diferença entre o traço fino e o traço grosso é bastante gritante. E a diferença aqui entre o traço fino e o traço grosso é menor, então tem pouco contraste aqui. Tudo vai depender de como você quer fazer o seu lettering, né, do seu estilo. E lembre-se, tá? Tanto para o lettering quanto para a tipografia e a caligrafia, as letras têm que ter o mesmo tamanho, tá? Se você escrever uma palavra, por exemplo, amor, que nem eu fiz aqui, todas as letras têm que ter a mesma altura. Para isso, as linhas podem ajudar. Então você pode fazer as linhas com a régua ou comprar os cadernos com linhas pontilhadas para te auxiliar nisso. Porém, vão existir casos de letras que possuem ascendentes e descendentes, tá? O que é isso? As letras como o B, o D, o H, o L, o T, elas possuem ascendentes. O que é isso? Que é uma perninha que puxa para cima do tamanho base da letra. E as descendentes são as letras que têm uma perninha que puxam para baixo do tamanho base da letra, tá? Agora, letras como a letra F, por exemplo, elas possuem tanto ascendente quanto descendente, tá? Então isso vai ter que ser respeitado, a gente tem que puxar a perninha além do espaço, né, das linhas que você fez para o tamanho das letras. Então, para ficar mais claro aqui, eu vou fazer umas linhas aqui nessa minha folha pontilhada, tá? Para mostrar melhor. E eu vou fazer um alfabeto aqui com vocês, para vocês verem como é que funciona essa questão de ascendentes e descendentes nas letras, ok? Então aqui eu estou fazendo um espaço para as minhas letras de 4 pontinhos e o espaço reservado para as minhas ascendentes e descendentes vai ser 2 pontinhos, tá? Isso vai variar geralmente o tipo de letra que você quer fazer, tá? O seu estilo de letra. Eu gosto de fazer assim, mas é livre, você pode fazer, se você quiser aumentar um pouco o tamanho da descendente, ascendente, pode aumentar também.
E as linhas servem só para te auxiliar aqui como base de início, tá? Depois, com a prática, com o tempo, você vai ver que você não vai mais precisar de linhas para fazer o lettering, né? Assim como a folha pontilhada, também vai servir de base para você fazer seus letterings, mas no futuro você vai ver que não vai precisar mais dos pontinhos. Então vamos começar aqui. A minha letra A, eu desço grosso, subo fino e desço grosso. Já a minha letra B, ela vai ter uma perninha, tá? Que vai pra cima, que é uma ascendente. A letra B tem uma ascendente. Então, como é que eu sei disso? Porque o corpo da minha letra B é a barriguinha dela. Então, vamos subir até a linha da ascendente, descer grosso, e a barriguinha dela vai ser do mesmo tamanho da minha letra A. Ok? Agora a letra C, que também não tem ascendente nem descendente. E a letra D é praticamente como a B, né? Ela também tem um ascendente. Desço grosso. Desço grosso. Isso vocês vão poder, tipo, melhorar depois, né? Arrumar o que vocês quiserem, coisa assim. Depois a letra E também. Só o corpinho dela, ela não tem ascendente, E a letra F, como eu expliquei, que tem os dois, né? Então a gente vai subir até a linha da ascendente. Descer até a linha do descendente. E subir de novo. Agora a letra G, né? O corpinho do G é só a barriguinha dele. Então a gente desce grosso, sobe fino e desce de novo até a linha da descendente. E a gente vai fazer isso com todas as letras, tá? Aqui o alfabeto todo para vocês terem uma base, para vocês já irem treinando.
completo das letras minúsculas, tá? E agora a gente vai começar a fazer as letras maiúsculas para vocês também terem uma base. Da mesma forma, então, a gente vai começar a fazer aqui as marcações, né? Letras maiúsculas, elas não têm ascendentes e descendentes, tá? Que nem as letras minúsculas têm. Então a gente vai fazer só no tamanho mesmo. Então vamos fazer aqui as letras maiúsculas, tá? É praticamente o mesmo princípio das letras minúsculas. Então a gente vai subir fino e descer grosso. Isso aqui é só uma base, né, que eu tô mostrando pra vocês, mas é muito pessoal, né, o estilo de vocês vão adquirindo aos poucos, né, com treino, com prática, com as referências que vocês vão ver também. Então, como vocês podem ver aqui, nenhuma das letras tem ascendente nem descendente, né? As letras maiúsculas, elas são sempre a mesma base. E se você tiver na dúvida que você quer escrever uma palavra, por exemplo, que comece com uma letra maiúscula e o resto das palavras são minúsculas, a gente vai usar a base da primeira letra com a base da descendente e as outras letras a gente vai seguir a base normal. Por exemplo, eu vou escrever aqui a palavra sonho. O meu S maiúsculo eu vou fazer ocupando a linha das ascendentes. O restante das palavras eu vou seguir a linha da base normal. E no meu H, que tem um ascendente, eu vou também seguir a linha da ascendente. Então, resumindo, as letras maiúsculas, tá? Elas sempre vão ser do tamanho da linha de base da sua letra, mais o tamanho da sua ascendente. E um exercício bem legal pra gente treinar essa questão do brush lettering, tá? De subir fino e descer grosso e tudo mais, que isso é muito prática, é a gente fazer vários tracinhos assim, ó. Sobe fino, desce grosso.
você pode ir treinando, enquanto você ainda não tem a prática, né, dessa técnica, o legal é treinar assim. Eu treinei muito assim no começo. E depois vocês vão ver que é bem fácil a sua prática, tá, gente? E depois que você treinar, né, esse tipo de exercício, é legal você treinar ao contrário também. Descer grosso e subir fino. E o ideal para fazer isso é que a caneta esteja de lado, tá? Então você pega o lado da ponta da caneta, né? O lado da caneta e depois você sobe, tá? É tudo questão de pressão. Então assim, quando você for descer grosso, você aperta um pouco mais a caneta, mas é importante que ela esteja de lado, né? Na diagonal, assim. E depois você sobe com menos pressão. E é isso que faz o sobe fino e desce grosso, né? É tudo questão de pressão, então por isso que é prática, tá? E depois de você treinar todos esses tracinhos, é legal você juntar eles. Então, por exemplo, assim, você desce grosso, sobe fino e sem tirar a ponta do papel, você desce de novo. Sobe de novo, desce de novo. Sobe de novo e desce de novo. E assim você vai conseguir praticar e você vai conseguir depois começar a fazer letras de uma forma bem mais fácil, tá? Então depois desses exercícios é que você vai conseguir dominar o brush lettering. E essa aula foi um pouquinho mais teórica, mas na próxima aula a gente já vai começar a desenhar as letras. Te vejo lá!